Olá, amigos dessa casa querida, Instituto Kardecista da Bahia, IKB, casa que sempre nos honra quando nos convida ao trabalho, às reflexões, ao momento de interação com esse público que acompanha os trabalhos da casa, mas principalmente com o intercâmbio com o mundo espiritual para realizar as nossas tarefas. Hoje, a proposta para esse trabalho de estudo do Evangelho é para que nós possamos falar do capítulo 155 do livro Pão Nosso, cujo título é Contra a Insensatez. Então, eu peço licença para começar a ler parte do capítulo para que nós possamos fazer as nossas reflexões. Ele inicia com uma passagem de Paulo, Gálatas, capítulo 3, versículo 3, onde diz o seguinte: Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Pergunta das mais provocadoras. E aí, este livro, Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, continua da seguinte maneira: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam um esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Olha o que ele diz. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que inicia um esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Ou seja, ele começa fazendo uma análise da nossa capacidade de nos achar acima do bem e do mal e de achar que estamos num âmbito de superioridade onde esses inferiores ainda não alcançaram este lugar, porque nós temos um poder e uma condição de estar nele. E ele continua. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comum nos vários setores do pensamento religioso. Observemos que ele vai começando aqui a delinear um caminho específico. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguindo a cura. Porém, refletem na melhor maneira de aplicar as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Então, aqui nós temos mais uma questão para análise, que o Espírito nos traz, que muitos de nós passamos por momentos de enfermidades, por momentos de situações difíceis que precisam ser dirimidas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser higienizadas. Conseguimos a cura e nos colocamos
em uma situação na qual já passamos a ter um comportamento adverso. Aí já vem o véu do orgulho tomando conta de nós. E ele continua. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Ou seja, o Espírito faz toda uma história, ele traz toda uma questão. Ele mostra como nós nos comportamos ao longo de uma existência. Temos enfermidades que muitas vezes têm a oportunidade da cura. E estamos em uma ação do bem, mas no momento em que somos testados por algum motivo, começamos a ter dúvidas sobre a continuidade dessa ação. E nessa dúvida, nós vamos entrando por caminhos não muito positivos. Caminhos que nos levam a situações outras mais difíceis ainda. E ele continua. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Voltando ao que Emmanuel discutiu anteriormente, é o que ele diz. Tais anomalias espirituais, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos da recompensa. O que é isso? Quando nós trabalhamos na perspectiva de ser recompensados. Quando nós trabalhamos sempre querendo que alguém nos reconheça como bons, sempre querendo que alguém aponte que o que fazemos merece uma premiação. E aí nós precisamos ver aqui várias questões. Primeiro, para que eu estou servindo? Para estar nos holofotes? Para que eu entrei em uma tarefa, um exemplo, na casa espírita? Porque eu quero ser reconhecido? Porque eu acredito que eu vou estar acumulando bônus hora? Porque eu acho que diante de uma tarefa realizada, eu vou estar isento de passar pelas situações do cotidiano, por todas as provas necessárias para que meu espírito se depure e se melhore, porque eu estou dentro de uma tarefa do bem. Quando ele fala de expectativas criadas e dessa necessidade de recompensa, é para que eu possa parar e pensar que atributos eu estou fazendo para esperar ser recompensado. E se eu trabalho sempre na perspectiva de fiz, recebi, algo precisa ser corrigido. Por isso, anteriormente, ele fala que muitas vezes nós recebemos a cura de algo e não compreendemos o bálsamo que tudo isso chegou até nós. E vamos numa perspectiva, né, de que tudo precisa ser do jeito que eu acredito que tenha que ser. Quando na lógica divina os acontecimentos são outros. E vejamos que no início do capítulo, quando ele cita Gálatas, na abertura, né, na citação de Paulo, ele diz assim, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, eu começo pela questão do Espírito, por como o Espírito precisa se depurar, como o Espírito precisa estar neste mundo, e acabo na questão da matéria? Porque esses sentimentos de recompensa, esse sentimento de ser reconhecido, esse sentimento de estar no holofote, esse sentimento de que tudo tem que ser como eu quero, é muito da minha perspectiva material de vida. Ele está imbuído de um vício moral chamado orgulho, onde eu me coloco sempre na perspectiva do ter em detrimento do ser. Orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. O Espírito Emmanuel, neste capítulo, ele dá o nome de
contra a insensatez. O que é ser insensato? O que é ter um comportamento insensato? O que é estar no mundo, fazendo deste mundo palco de insensatez? É eu ficar o tempo todo nesta luta para ser alguém e colocar no mundo um comportamento que eu preciso rever. Eu não posso achar que tudo gira em torno dos meus interesses. Eu não posso querer que a divindade, porque nós entramos nessa seara, de achar que o divino está o tempo todo à nossa disposição para atender às minhas requisições. Quando, na realidade, eu preciso entender que este divino me oportuniza ser melhor quando eu quero ser melhor. Que esta insensatez, chamada a atenção de maneira muito inteligente, é para dizer, olha, vá para a sensatez. Seja sensato nas tuas colocações. Seja sensato nos teus comportamentos. Humanos que somos, com defeitos, com vícios. A espiritualidade entende que ainda estejamos nessas questões, mas ela também nos diz que as oportunidades estão aí para que nós nos reformemos. Ela nos diz que essa ação do bem que eu começo, mas que por algum motivo eu me deixo envolver, quando algo não sai do jeito que eu acho que tem que ser, e eu já me esmureço e perco as forças para continuar nela e dizer que não vale a pena estar no bem, é um chamado nesse capítulo para que nós façamos as nossas leituras de mundo, para que nós observemos como estamos nos portando, para que nós pensemos que mundo é esse que eu quero, que eu acho que é o ideal. A insensatez das minhas relações que eu estabeleço. A insensatez da troca. A insensatez do maniqueísmo. A insensatez de achar que tudo gira em torno dos meus interesses, em detrimento dos demais. Interessantíssimo, quando ele diz aqui assim, observamos enfermos, que se dirige à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicar as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Vejam só que interessante. Eu tenho o bálsamo da cura, eu tenho o bálsamo de ser atendido, e aí, no momento em que eu me beneficio, eu já volto para a questão da matéria para me beneficiar. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos nas pesquisas de objetivos menos dignos. Quer dizer, vejam que até a divindade eu quero controlar para dizer como essa divindade deve atuar e tentar manipular fluidos para tal. Porque nós sabemos que são fluidos, né? Então, eu quero ser, olha o termo que ele usa, policial. Interessantíssimo, o espírito de uma inteligência, de envergadura fantástica. Ele chama a atenção de questões que muitas vezes nós nos perdemos e não estamos atentos. Mas ele usa palavras tão profundas que nós paramos e dizemos assim, olha, que interessante, porque ele diz assim, ó, pretende atribuir a esses mesmos benfeitores, quer dizer, a nossa ousadia tanto, que aqueles benfeitores que me ajudaram, aqueles benfeitores que tiveram misericórdia para comigo, eu quero atribuir a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Realmente, o espírito só pode chamar de um comportamento insensato, de alguém que prima por esses jeitinhos, que nós fazemos isso o tempo todo. E nós queremos barganhar situações com a divindade. Quando ele diz aqui, na finalização do capítulo, que ele diz assim,
Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora da luz imperecível. Meus amigos, Dr. Bezerra de Menezes, um espírito de uma envergadura dessa, né? Um homem que quando aqui esteve encarnado, foi médico, um homem que foi político, um homem que foi da Federação Espírita, né? Um homem que teve várias funções, mas que nunca perdeu a essência de quê? De ser um trabalhador honesto, nunca entrou nas esferas da corrupção, que é uma coisa da matéria, e que hoje, no mundo espiritual, todas as vezes que se apresenta, assina como seu servidor humílimo. Ou seja, ele não perdeu o foco da humildade. Ele não perdeu o foco da passagem do Evangelho, da bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito. Em algumas traduções, os pobres em espírito. O que é isso? Os pobres, aqueles que cultivam a humildade. Ser pobre de espírito, que nós erroneamente, muitas vezes, eu não quero que ninguém me chame de pobre de espírito. Está me ofendendo me chamando de pobre de espírito. Eu quero ser chamada de pobre de espírito. Porque ser pobre de espírito é ser alguém que trabalha a humildade. Dr. Bezerra de Menezes continua na esfera espiritual trabalhando essa questão, sendo sensato, sendo aquele que entendeu a proposta de Jesus na sua vida, sendo aquele que sempre teve um papel de amor, de trabalho, de liderança, espírito do bem. E nós queremos barganhar, nós queremos dizer que estamos na ação do bem, mas na verdade não vivenciamos essa ação. Nós queremos trabalhar em uma esfera onde a troca, o jeitinho, a forma de tentar burlar o mundo espiritual, olha a nossa pretensão, isso é um vício da Terra. Tivemos aí um período imenso, a lei, né? Tínhamos assim, tivemos um jogador de futebol que foi da seleção brasileira que fazia propaganda de um cigarro numa época de grande repercussão, onde o cigarro era muito vendido, ainda é, mas depois das campanhas por conta do câncer de pulmão e outras mazelas trazidas por ele, isso diminuiu, mas era uma época em que se consumia muito e um jogador de futebol famoso, que foi da seleção brasileira, quando o Brasil ganhou o tricampeonato, né? E aí esse jogador falava, gosto de levar vantagem em tudo. Então essa lei de vantagem ficou conhecida no nosso meio, né, como algo positivo. Então, você é o quê? Eu sou aquele que leva vantagem em tudo. Esse levar vantagem em tudo é uma insensatez para o mundo espiritual. Porque os espíritos não trabalham nessa esfera. Eles trabalham com a verdade. Eles trabalham com o que é de Deus e para Deus. E o que é ser de Deus? É estar na ação do bem. É estar na ação do amor. É primar pela conduta moral. Ah, que conduta é essa, Raimunda? Eu tenho que ser aquele anjo com a auréola. Não é isso que a espiritualidade nos cobra, nem está nos dizendo, não. A conduta é ter o mínimo de comportamento dentro desse nosso contexto de mundo, onde nós entendamos os princípios do Evangelho, né? Onde nós respeitemos o espaço do outro, onde nós entendamos que a oportunidade que estamos tendo de estar encarnados nesse mundo de provas e expiações é para a nossa reforma, é para a nossa melhoria, é para a nossa autotransformação. E quando eu me autotransformo, eu lido com as questões do mundo de maneira diferente. Eu lido com as questões do mundo com outro olhar. Eu estou no mundo, mas eu não me corrompo, nem me deixo dominar pelas questões do mundo que não sejam as positivas. Esse é o chamado. Então, quando falamos de insensatez, e o Espírito traz, por quê? O nome insensatez, em um capítulo do livro, pelo nosso comportamento. E ele termina falando exatamente isso. É preciso que nós entendamos o princípio da humildade. É preciso que entendamos o que estamos fazendo nesse mundo de provas e expiações. É preciso que
possamos sair dessa esfera de troca, de maniqueísmo, de jeitinho brasileiro, para sermos fiéis seguidores do Cristo. Agradeço, penhorada, ao convite do meu querido amigo Edivaldo César, que mais uma vez confiou para que nós pudéssemos estar aqui, nos renovando, trabalhando nos nossos estados mentais, trazendo a mensagem de Jesus e tentando fazer a cada dia um pouco melhor as nossas contribuições, ainda pequenas, contribuições que precisam ainda ser aprimoradas, porque o aprendizado é eterno e ininterrupto, mas essa contribuição no bem que possa nos renovar para que sejamos sensatos nas nossas ações e o véu da insensatez não cubra os nossos olhos, as nossas ações e as nossas atitudes. Muita paz a todos vocês.